Oi, tudo bem? Então, eu tô fazendo esse vídeo mais pra atualizar sobre o meu estado, né? Acho que faz um mês, mais ou menos, que eu não gravo nenhum vídeo. E provavelmente, se você tá nesse canal faz um tempo, você já viu eu fazendo essas atualizações ou tendo esses hiatos entre os vídeos. Mas é porque várias coisas acontecem na minha vida, mas eu não tenho muito tempo, não tenho sido muito produtivo nessa questão de fazer vídeos. E hoje eu tô explicando um pouco por que isso acontece às vezes, ou por que isso aconteceu nesse gap entre um mês mais ou menos que eu não gravo vídeo. Eu já tô vendo que esse vídeo é um pouco mais improvisado, né? Não tá falando diretamente sobre um filme em si ou alguma crítica, mas uma reflexão, assim, um pouco sobre mim, ou um pouco sobre essa questão do meu futuro, ou por que eu decido às vezes fazer esses vídeos, né? Como fazer o canal em geral. Bom, primeiramente, eu tô com um projeto novo, que chama Sem Devoluções. Você já deve ter visto em alguns vídeos anteriormente. O Sem Devoluções é um projeto que, além de ter o podcast, a gente fala de filmes, convida algumas pessoas, alguns amigos, para conversar sobre filmes de determinado tema. A gente também vai postar algumas publicações, curiosidades, coisas do tipo, mas não de ser tão uma rede mais comum de notícias ou coisas afim sobre o mundo do entretenimento, como eu adoro cinema, por exemplo, né? Como vários desses canais, desses portais nerd ou de cultura pop são. Eu acho que eu queria ser algo um pouquinho mais complexo, um pouco mais reflexivo, assim. Eu tenho bastante esse negócio de não necessariamente ser algo que não é popular, né? Que eu não quero que seja popular, mas eu quero que seja algo um pouco mais informativo, assim, para as pessoas refletir um pouco sobre as coisas que elas assistem, sobre o atual momento do cinema, assim como indústria como um todo, e será feito a partir disso. Novidade em breve, né? A gente já está ajeitando algumas coisas. É difícil de fazer uma página do zero, assim, sem nenhuma referência, ou tipo de ter seguidores além dos amigos, além dos familiares, mas eu acho que é um projeto que pode dar certo. A gente ainda tá vendo algumas coisas de horário, de que a gente pode postar, de críticas, assim. Então eu tô escrevendo algumas coisas de alguns filmes que eu assisto. Eu vou colocar lá críticas um pouco mais sucintas, assim. E o que eu vou fazer para esse canal em si, né? Eu pensei que talvez eu faça uns vídeos um pouco mais diretos ao ponto, ou seja, talvez um pouco mais roteirizados. Não como aqueles vídeos, eu acho que fiz 3 ou 4 vídeos sobre filmes específicos, mas eu vi que talvez eu não curti muito o formato em si, porque é essa coisa, tipo, as pessoas falam, algumas falam pra eu não fazer de determinado modelo, e às vezes eu concordo, porque não necessariamente cansa, mas eu vejo que eu não tô gostando muito do que eu tô fazendo, do que eu tô escrevendo, do que eu tô lendo, etc. Mas se eu fizer vídeos, tipo, só falando, improvisando, falando qualquer coisa, eu também acho que eu me perco no caminho. E é claro, isso é uma coisa de treinamento, de fazer bastante teste, praticar bastante. Mas eu não sei, eu acho que tem um potencial de mostrar outras coisas que eu gostaria de mostrar nos filmes, coisas que eu venho estudando bastante. Eu sempre falo para as pessoas que olha o que você está fazendo. Eu estou empregado, estou estudando. Basicamente, deixa eu ver aqui. Eu tô pegando muita coisa desse livro aqui. Deve estar ao contrário, mas chama A Arte do Cinema, do David Bordel e da Christine Thompson. Eu acho que é a mulher, Christine. E aqui ele fala, tipo, desde o sistema de distribuição, ou como funciona uma câmera, com próprias coisas da linguagem, de observar a cena, observar alguns detalhes. Eu acho importante a gente pegar alguns filmes icônicos, ou filmes em geral, né, filmes de estreia, lançamentos, e para conversar sobre algumas coisas dentro do filme, além de só que muitas pessoas apontam, muitos youtubers apontam só atuação e história, e não que um meio onde essa história está sendo contada, onde acontece essa narrativa que a gente chama de forma, né? De como que as coisas são contadas, de que forma as coisas são contadas,
E de que não necessariamente um filme, pra ser bom, precisa ter uma história boa. Ou até precisa ter uma história direitinha como a gente tá acostumada, jornada do herói, etc, etc. Mas eu pretendo fazer talvez uns vídeos mais enviesados para assuntos um pouco mais abrangentes do que só restringindo determinado filme e esse tipo de coisa. Uma outra reflexão é que recentemente eu visitei um amigo. Ele falou que eu mostrei lá meu projeto de trabalho de conclusão de curso, né, que eu fiz ano passado. Não fiz sozinho, lógico. E eu não gostei muito do resultado final, mas tudo bem. Mas eu mostrei e a pessoa gostou, ela achou, eu falei um pouco da proposta, falei um pouco dos conceitos, das ideias, que deu certo, que não deu certo. E ela falou que, tipo, que ela gostou bastante até, e que talvez eu pesava muito em mim, porque eu tinha relacionado diretamente com o que eu tava produzindo e tal, e com tudo que aconteceu. Só que ela falou que tava bom e que achou interessante. E eu fiquei pensando nisso, tipo, agora que eu tô desempregado, fico pensando muito nessa. As pessoas têm essa coisa de. Pessoas da minha vida, pessoas que não viram muito o que aconteceu durante minha vida nos últimos 5, 6, até 10 anos. E acham meio que o meu objetivo principal agora é ser, por exemplo, criador de conteúdo digital, influencer, youtuber ou crítico de cinema. Mas eu acho que o meu principal objetivo, ouvindo alguns podcasts, ouvindo algumas conversas, pensando um pouco, é ser realmente diretor de cinema ou roteirista de cinema, ou os dois, dependendo, produzir coisas para o cinema, estudar cinema, pesquisar, talvez ser professor, talvez um dia, mas para isso eu preciso ter um pouco mais de dinheiro, eu preciso ter um pouco mais de estabilidade. Mas mesmo assim eu sempre gostei muito de criar as coisas, de pensar nas coisas, de pensar como as coisas funcionam, de pensar o que funciona pra mim. E é difícil. Ser diretor de cinema, entrar no meio, lançar um filme no circuito comercial, ou mesmo lançar em festival de forma mais independente, captar recurso, captar investimento, coisas do tipo, mas digamos que eu estou trabalhando no meio disso, estou escrevendo algumas coisas, escrevendo algumas ideias, alguns projetos. Talvez daqui uns 2, 3 anos talvez eu consiga, mas eu tô trabalhando bastante nisso. Só que agora também eu preciso de um emprego talvez mais estável, um pouco mais comum. E ao mesmo tempo, eu não me vejo que esse projeto de trabalhar com o YouTube, ou trabalhar com outras redes, já para sempre. Mas é uma coisa que pode me permitir um pouco melhorar meus estudos, melhorar minha comunicação em geral com a câmera, porque às vezes eu gravei alguns vídeos durante esse mês, só que eu não gostei do resultado, mas mesmo assim eu fico pensando, e a gente acaba não lançando nada, acaba não fazendo nada, e fica muito nessa, nossa, será que as pessoas vão gostar ou não? Será que as pessoas vão entender ou não? E é um contrato meio entre a pessoa que tá criando, a pessoa que tá conversando, a pessoa que tá comunicando, né? Com a pessoa que tá recebendo a informação, recebendo o vídeo em geral. De que, ao mesmo tempo que ela quer algo bom, ela quer algo bem feito, ao mesmo tempo a autenticidade, a honestidade, e cai melhor do que você tá muito regrado em um roteiro em si, em um bloqueio em si, de você ver realmente que a pessoa tá lendo, ver realmente que a pessoa às vezes está falando algo que não acredita, mas está fazendo porque é um modelo a ser seguido, né? Isso influencia um pouco nossa relação com o cinema hoje em dia, de tudo parece às vezes muito cristalino, né? Com o sensor digital, com as câmeras digitais, tudo parecer um pouco comercial de margarina, tudo ser muito lindo, tudo ser muito bem iluminado. E de às vezes discutir no próprio canal essas coisas. Só que às vezes talvez eu me sinta que ninguém tá vendo os vídeos, ou só pessoas muito que estão na minha bolha, assim, de amigos, familiares, estão vendo os vídeos, estão fazendo feedback. Eu gostaria realmente de que outras pessoas estivessem me vendo, pessoas que estão começando a estudar cinema, pessoas que gostam de cinema, mas nunca buscaram estudar de fato o cinema audiovisual. Então são essas reflexões que eu tô colocando aqui, coisas que eles me impedem de produzir mais, ou de escrever mais. E eu acho natural, talvez, na minha idade, falo que tem essas coisas de crise
dos 20, né, dos 20 anos, mas eu também acho que existe crise dos 30, dos 40, você pode ter crise em qualquer momento, agora que parece que o mundo tá tendo muita instabilidade nas coisas em geral, sempre tem guerra, né, mas não sei, a minha percepção é que as pessoas estão meio muito alheias, assim, do que tá acontecendo, ao mesmo tempo que tá tudo muito em fervor, assim, sobre inteligência artificial, por exemplo, no meio artístico e de outros temas que estão ocorrendo aqui no Brasil ou no resto do mundo. Eu acho interessante de que, por exemplo, as pessoas falam que eu vou de um assunto para outro muito rápido, né? Mas, por exemplo, comédia, né? Comédia no meio artístico ou comédia, sei lá, stand-up, por exemplo. O pessoal fala, hoje em dia é muito difícil fazer, muito difícil agradar, porque tem toda a cultura de cancelamento, as pessoas que não sabem curtir, não sabem entender ironia, não sabem entender o meio que elas estão inseridas para que a piada funcione ou coisa do tipo. Mas eu acho o contrário, que é o melhor momento de fazer comédia, o melhor momento de pegar tudo que foi feito e tentar entender o que a gente pode fazer hoje, de filme até, de cinema ou de série, de stand-up em geral, das piadas que a gente conta, da forma que a gente conta. E eu acho que, além da comédia, que eu gosto bastante, talvez seja um dos meus gêneros favoritos, assim, de assistir filme mesmo. É um meio que o canal seria um meio de talvez fazer umas produções um pouco mais elaboradas. Às vezes eu fico com medo dessa coisa de ensinar as pessoas de fato, porque também eu não sou professor, eu estudo, sei lá, faz uns 5 anos no cinema. Você fala, até que pra uma pessoa é bastante coisa, e talvez seja bastante coisa, uma pessoa que nunca viu nada sobre, nunca entendeu nada sobre, só que ainda, tipo, essa coisa de ensinar, sabe, pra mim, pesa um pouco, né, porque você vê um monte de gente falando merda de cinema, e que só porque, tipo, é carismático, ou sabe falar, sabe comunicar bem, sabe entreter o público de certa forma, é validado as coisas que a pessoa fala, as coisas que a pessoa reflete sobre audiovisual em geral, né? Mas mesmo assim eu acho que vale a pena eu pegar um pouco mais do meu tempo agora e fazer umas coisas um pouco melhor desenvolvidas. Não necessariamente como esse vídeo tá, porque, por exemplo, essa luz só tá saindo daqui da janela e não é super produzido e tem até os detalhes aqui que não poderiam estar sendo mostrados, mas mesmo assim estão. E eu acho que é um update, um vídeo em geral, é um update para saberem por que às vezes eu não posto muita coisa, às vezes eu apareço ou não. Eu tô no meio desse projeto Sendo Evoluções, junto com outros amigos muito queridos, e que parece também que eu às vezes cobro, às vezes as pessoas, assim, eu penso para as pessoas, tipo, de conversar com as pessoas sobre esse projeto, sobre coisas que eu quero, e as pessoas acham muito bom, acham que eu sonho bastante, eu quero produzir bastante, quero fazer bastante, mas ao mesmo tempo as pessoas têm seus próprios afazeres, têm seus próprios trabalhos, gostem ou não, ou aproveitem ou não, ou estão no lugar onde querem estar profissionalmente, em que as coisas que eu faço parecem muito lúdicas também, parecem muito, tipo, só um passatempo, e de certa forma só que eu não sei se as pessoas lidam de maneira muito séria com o que eu faço, até pessoas próximas ou pessoas que eu converso sobre o que eu fiz ou o que eu faço também. Então, pra mim, tipo, receber algumas informações, feedbacks, realmente é meio difícil, porque eu só recebo, tipo, gente muito próxima, assim. Então, de você levar a sério que você precisa manter, coisa que você precisa mudar, meio difícil pra mim, tipo, articular realmente o jeito que eu posso fazer, né? Porque seria bom que o canal tivesse mais visualizações, mais inscritos, e as outras redes, né? Só que não foi muito bem esperado, e eu acho que produzir cada vez mais, mesmo que seja um principal alvo, principal catalisador de você começar a ter sucesso, começar a ser visto, também não sei se é a melhor coisa que eu gostaria de fazer, né? Só produzir por produzir, só fazer por fazer. Eu também não gosto de ficar pensando muito em fazer uma coisa que ela perde o seu hype, certo? Então eu fico meio que nesse ato de o que eu faço, como que eu faço, as pessoas vão saber.
Enfim, são reflexões, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos a minha situação. Talvez semana que vem tenha um vídeo. Eu vou querer fazer uma série de reflexões também sobre o livro do Tarantino, que ele lançou agora. Que é... Deixa eu ver aqui. Especulações cinematográficas. Eu espero que, tipo, no vídeo em si, não sei se você vai comentar ou não, mas de coisas que você acha legais, que funcionaram nos outros vídeos, nos vídeos recentes que eu fiz, coisas que você não acha tão legais, coisas que eu posso fazer também. É bom sempre, tipo, as pessoas me proporem temas pra falar, me proporem algumas coisas, reflexões sobre o cinema de várias áreas, às vezes a área mercadológica, que eu não tenho muito conhecimento, mas que eu posso pesquisar, eu adoro pesquisar sobre essas coisas, ou área de distribuição, outras áreas, tipo, como que a direção de arte trabalha nesse determinado filme, como você é impactado, de certa forma, por causa desse filme, de gênero, de movimento, etc. Talvez as pessoas serem um pouco mais objetivas em que elas querem ver, da minha perspectiva sobre as coisas, sobre cinema, sobre alguns filmes, talvez seja mais fácil de eu ter, talvez, esse ímpeto de produzir de fato. Enfim, espero que vocês tenham entendido mais ou menos qual é a pegada desse vídeo, ao mesmo tempo que eu pedindo meio de desculpas, assim, né, que eu ia produzir mais, mas ao mesmo tempo das pessoas saberam o que eu tô pensando, o que eu tô fazendo no momento, porque os vídeos acabam demorando um pouco mais, e mesmo que é um canal pequeno, né, relativamente pequeno, eu tenho às vezes essas percepções sobre o que eu quero fazer, o que eu faço, o futuro do canal, o futuro dos meus dois projetos. Eu meio que estou compartilhando com vocês neste momento. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.